Um prédio que se tornou um ícone da cidade de Porto Alegre, o Hotel Majestic, está completando 100 anos em 2015. O edifício é considerado referência arquitetônica, comercial e cultural, já que em 1990 se transformou na Casa de Cultura Mário Quintana. Por isso, o imóvel Class TV veio até a Casa de Cultura neste sábado para mostrar um pouco desse espaço para você. E quem vai nos contar mais sobre a importância histórica do Hotel Majestic é a arquiteta e diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, Miriam Sartori Rodrigues. Tudo bem, Miriam? Prazer conversar contigo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu queria começar um pouquinho te pedindo para nos falar da história desse prédio. A construção foi aprovada pela Prefeitura há um século, em 1915, e tinha um projeto de um dos mais importantes arquitetos em atividade em Porto Alegre, o alemão Theo Wiederspann, não é? Exatamente. O início da construção desse prédio foi em 1916. Primeiro começou a ser construída a ala oeste, né? Que são 5 pavimentos. E depois a ala leste. Então, a início foi em 1916 e foi concluído em 1928. E uma dos elementos mais importantes, né, que foi considerado vanguarda na época, foram essas passarelas para fazer e exatamente... as pessoas não se dão conta, né, Miriam, que eram 2 prédios, isso era uma rua mesmo. É uma rua, continua uma rua, atravessa dos Cataventos. As pessoas incorporaram a Travessa do Catavento como parte da Casa de Cultura, de fato, mas era uma rua realmente. Então, foi um prédio construído numa esquina, depois um outro na outra esquina. Exato. E essas passarelas. São as passarelas de ligação que fazem a ligação exatamente, né, antes do Hotel Majestic e hoje da Casa de Cultura. E realmente é um espaço ímpar, uma qualidade arquitetônica fantástica, valorizada em todo o mundo, né? Pessoas que vêm de fora ficam encantadas de ver a qualidade arquitetônica desse prédio. As passarelas foram implantadas na década de 20, é isso? A partir da construção. Foi um impacto na época. Sim, com certeza. Foi considerado vanguarda, né? E realmente é algo extremamente... Em Porto Alegre, eu desconheço outro espaço que tenha, né? E tanto é que esse espaço público se tornou um espaço semi-público, né? Porque está incorporado à casa como se pertencesse a ela, né? Então essa qualidade espacial, a partir de um elemento arquitetônico, já transforma esse prédio num ícone da arquitetura porto-alegrense, rio-grandense, né? Inclusive em nível nacional. Outra inovação na época foi o uso de concreto armado, né? Exatamente. O Theo foi um dos os arquitetos que já começou, né, na segunda década aliás, 1912, 1915, foi quando começou essa construção, 1916, a utilizar o concreto. Tu já falasse nas passarelas, no concreto, a gente percebe até a diferença das épocas da construção. Exatamente, né? Os elementos aqui são os adornos, né? Ainda tem elementos do Art Nouveau, aqui esses elementos, né, decorativos, né, que remetem à natureza, né, já na passagem do modernismo, e aqui bem mais simples, esse lado a ala oeste, né, ainda tem alguns elementos de ligação, alguns adornos, mas de uma forma mais simplificada, né. Esse prédio já foi construído para ser um hotel. Pois era isso que eu ia te perguntar, foi construído para ser o Hotel Majestic. Para ser o Hotel Majestic, foi um dos mais importantes hotéis da cidade, o auge dele foi na década de 30 e 40. Quando foi tombado, em que ano foi tombado e qual era a condição do prédio? Esse prédio ele foi tombado no final do ano de 82, nos primeiros tombamentos do Estado, exatamente o tombamento como forma de proteção contra a demolição. Infelizmente, né, e até hoje a gente tem que usar esse instrumento de tombamento para preservar esses prédios maravilhosos, porque infelizmente as pessoas percebem a perda depois que já está demolida, e não adianta mais, né, gente? Então, a preservação, esse ato de tombamento foi exatamente para impedir a demolição desse prédio. Ele ficou fechado há algum tempo, né? Ele foi tombado em 82. Em 83 foi criada uma lei, foi aprovada uma lei, designando já esse espaço, o antigo Hotel Majestic, como Casa de Cultura Mário Quintana. Tiveram que abrir os espaços, houve demolições internas, né? Então foi adaptado. Foi adequado e readequado, se chama uma requalificação, né, de uso. Para ser um espaço, a Casa de Cultura Mário Quintana. O projeto na época era do Flávio Kiefer, né, Joel Gorski, foram os autores. Ela foi concluída em 1990, a restauração, a reciclagem, né? Que foi assim, a readequação desse espaço que se transformou na nossa Casa de Cultura Mário Quintana. Que passou também, concluído no ano passado, por um outro processo, né? Que nos devolveu a fachada linda, com essa pintura toda recuperada e várias outras questões importantes de estrutura, né? Com certeza, Lúcia, exatamente. Como os prédios, né? Como qualquer casa, qualquer residência, tem que ter uma manutenção.
e esporadicamente tem que ser feita. Isso, no Estado, como a gente não tem um programa de zeladoria, que isso realmente tem que ser corrigido, infelizmente, assim, de 10 em 10 anos tem que fazer um novo restauro, porque daí já estão muito críticas as situações em termos de infiltrações, de as instalações hidráulicas, elétricas e tal. Então, em 2002, ela já tinha sofrido vamos dizer assim, uma reforma do restauro e aí o ano passado também foi concluída uma outra muito específica, porque a gente recuperou as fachadas, né, as esquadrias, as cúpulas em função das infiltrações, as platibanas, todas revestidas, impermeabilizadas. Nós tínhamos um problema muito sério aqui na casa, que era essas sacadas, esses cachorros, né, que são esses elementos decorativos que estão embaixo, né, que na verdade são só decorativos, eles não suportam a sacada, a estrutura da sacada. E eles eram fixados com uns arames muito assim, frágeis e enferrujados, né? Claro, começava a cair. Na verdade, nós conseguimos concluir as fachadas, as esquadrias e a cobertura, né, e tal. Ainda faltam importantes recuperações internas, como uma climatização adequada, né, porque em função de que a casa não é climatizada e as pessoas para usar e o nosso calor cada vez mais intenso e nosso frio também, essa diferença de temperatura, eram utilizados ar-condicionados inadequados. Então precisa de um equipamento adequado, né, central, que use uma outra forma de outro sistema, exatamente, de condicionamento térmico. Também a questão das instalações elétricas e principalmente a questão de lógica, né, hoje em dia, ele precisa cada vez estar mais adequado, né, aos novos sistemas, né, digitais e tal, de informática. Então a gente tem que fazer uma readequação, uma atualização nesse sistema da casa e também os nossos banheiros. A questão da acessibilidade é fundamental, né? Isso já existe uma lei há muitos anos e aquela nossa dificuldade de implementar, então existe a preocupação de pelo menos contemplar, né, uma acessibilidade universal para casa. Eu conversei com a arquiteta diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, a Miriam Sartori Rodrigues.